Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, os meus cumprimentos. Aqui nos encontramos para mais uma edição do programa Cidade Aberta. É o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento em pauta aqui na TV Cidade Farroupilha, a TV que mostra o que acontece no nosso município. O programa Cidade Aberta sempre está de olho e aberto para as pautas e as questões do cotidiano do nosso momento. Você nos acompanha aqui pelo canal 14 da NET, região Cobertura Farroupilha, e também pelas redes sociais, onde os nossos conteúdos também ficam disponíveis. No programa Cidade Aberta de hoje, nós recebemos o nosso convidado semanal, que semanalmente nos dá a honra, o prestígio. Eu tenho a alegria de dividir a bancada com ele aqui no Cidade Aberta. Senair Gomes da Silva, esta figura ímpar, este ícone no município de Farroupilha. Tudo bem contigo, Senair? Por que tanto elogio? Só porque eu pedi aumento? Só porque eu pedi aumento? Não, hoje na verdade assim eu até... Aí o aumento vai ser maior. Claro, então. Com certeza. A gente tem que elogiar para atenuar o aumento, né? Pode ser. Pode ser. Um elogio sempre vai bem, né? Muito bem. Massageia o ego. Faz bem, né? E lá na Criúva diz assim, mas o cara que recebe um bom elogio, massageia o ego, a égua, que é o nosso meio de transporte, né? Então, é uma brincadeira, mas boa noite a todos. É sempre bom voltar aqui, recém-vindo hoje de São Sebastião do Caí. São Sebastião do Caí, sim. Estive fazendo uma visita a um cliente e ficamos falando justamente das necessidades que os nossos antepassados, e eu sou um antepassado, né? Nem tanto, nem tanto, veterano, nem tanto. A gente passava muita dificuldade e por isso hoje tudo é fácil. Enquanto que as outras gerações que foram vindo, foram melhorando, foram facilitando, e como tiveram a vida muito facilitada, qualquer coisa é difícil hoje. Você percebeu essa diferença? Sim. Hoje você caminhar 2 quadras, mas era longe. Eu prestava atenção no colóquio que você mantinha antes de iniciarmos o programa aqui com a equipe da TV Cidade também, com o nosso diretor-presidente, e vocês lembravam de como era o passado, como foi o teu passado também, as dificuldades, e eu também passei por muitas dificuldades, enfim, todos nós temos dificuldades. E aí já teço um paralelo, por exemplo, com o meu filho, que hoje tem nem 2 anos e meio, ele já tem uma outra estrutura bem diferente do que eu tinha, né? E não estou condenando isso de forma nenhuma, mas enfim, mostra também a evolução da própria humanidade, da própria sociedade como um todo, né? Embora existam em todas as partes do mundo, e no nosso país não é diferente, muitas pessoas que sofrem outro tipo de dificuldade, a gente dava um jeito para se alimentar. Hoje existem pessoas que não têm jeito, estão se alimentando muito mal, isso no mundo inteiro. E no nosso país não é muito diferente, nós temos ainda bolsões de muita miséria. Cinturões de muita pobreza. E as pessoas sofrem muito com isso. E essa diferença, esse abismo enorme entre o que ganha o pessoal da administração pública, nos 3 poderes, e nas 3 esferas até, podemos dizer assim, de poder, e o que ganha um aposentado, por exemplo. A grande massa de pessoas aposentadas ganham um salário mínimo. A maioria ganha um salário mínimo. E assim, até 3 salários também. Quem é aposentado para ganhar os 5 mil? A Dilma e mais meia dúzia. Sim. A Dilma e mais meia dúzia. Que se aposenta com 5 mil como contribuinte normal, porque depois ela tem o salário de ex-presidente. Eu sempre questiono alguns valores que esse pessoal que passa pela administração pública federal, estadual e às vezes até municipal, o que continuam ganhando, que não é necessário ganhar um valor tão grande mensal para se viver bem. Não tem essa necessidade. Até porque se você prestar atenção e comprar o necessário, pronto,
Pronto. Olha, é o segundo ou terceiro programa, enfim, na mesma semana que ouço a mesma palavra. Na segunda-feira disse aqui o Gilberto Galafassi, que fez o caminho de São Tiago de Compostela, e ele disse assim, olha, não precisa muita coisa para a gente viver, 2 mudas de roupas é o suficiente, né? Com pouco a gente vive bem. Quantos quilos ele perdeu? Não fiz essa pergunta para ele. Mas acho que baixou um pouquinho a barriga dele. Com certeza ele baixou a barriga. Porque caminhar... Quantos quilômetros são? São 816 quilômetros, né? Mas voltando, né? Com pouco a gente acaba vivendo bem. E eu tenho tu tinhas até pouco tempo também o teu pai, há menos de um ano, que vivia lá no interior de Caxias do Sul, lá no interior de... Ele veio para São Marcos. Veio para São Marcos, tá. Tempo. Eu tenho meus pais que vivem em Caxias do Sul, no interior de Caxias do Sul também, e há um choque, há uma diferença muito grande da forma como eles vivem com pouco. É aquela chamada agricultura de subsistência. Plantam milho, tem uma vaquinha de leite, tem 1 ou 2 porcos que estão lá para serem carneados, tem galinha, tem isso, planta batata, planta feijão, quer dizer, tem quase tudo, tem queijo, tem salame, quer dizer, não falta. Aí planta o milho, depois debulha o milho e leva para o moinho na pedra para triturar e fazer a chamada farinha de milho para a polenta, e assim vai, né? Eu, quando tenho a oportunidade de conversar com as pessoas mais jovens, que normalmente reclamam que ganham pouco, eu sempre digo a mesma coisa. Se você evitar o supérfluo, nunca vai te faltar o necessário. O problema é que a gente gasta mais com o supérfluo do que com spot. Com o necessário. Coisa que não é necessária. O necessário mesmo custa barato. Sim. O que é caro é o supérfluo. O supérfluo. Até vamos começar a própria bebida. A maior tributação que existe é da bebida. Sim. A tributação. Então você paga 60, 70, 80 reais um litro de uísque. Para um pouquinho. Lá na minha casa não entra um litro de uísque. Sério? Só se alguém me der de presente. Eu não vou pagar. Eu não vou comprar um uísque, né? Se é para doer o estômago, eu faço outra coisa. Não vai comprar qualquer tipo de uísque. Então, eu não compro uísque, não tem vodka, não tem essas coisas que custam caro, não. Eu me alimento com coisa mais barata. Arroz, feijão, uma laranja. Arroz, feijão, uma laranja e um bife. Às vezes eu até dispenso o bife. Sim. O bife da galinha ou o bife... Um bom feijão, bem temperado, com arroz e uma laranja já está feito o prato. E bom almoço. É bom almoço. Você se alimenta bem e o valor, Sim. Bem baixinho. Eu ouvi um comentário, eu estava ouvindo uma rádio hoje, voltando de São Sebastião do Caí, e eu ouvi alguns comentários, por acaso, uma rádio que não costumo ouvir e estava ouvindo. E aí veio um comentário, o cara disse hoje à tarde que com 500 reais ele faria um bom rancho. E aí veio os comentários dizendo que não, que 500 reais não compra nada, que é só carne e tal coisa. Quer dizer, para uma pessoa, 500 reais, eu também digo que eu faço um rancho pro restante do mês com 500 reais e passo muito bem. Agora, se eu começar a comprar tudo que é potátil, que nem você chama... Sim. O supérfluo, o desnecessário. Né? Aí 500 vai só no desnecessário. Sim. Então, são visões de cada um. Tem pessoas que se não comprar o iogurte, isso, aquilo, e mais a bebida, e mistura tudo que é tipo... Não é feliz. Não é feliz. Cada um com a sua felicidade e com a sua maneira de alcançá-la. Sim. Que ela está ao alcance de todos. E cada um tem uma maneira de chegar até ela. Eu fico pensando, e é exatamente nesse sentido, né, Senair? Vamos tomar como exemplo o estado do Maranhão, lá no Nordeste. Praticamente metade da população do estado de Maranhão tem Bolsa Família. E eu não sei aqui o valor do Bolsa Família, mas deve ser R$100 e alguma 170, coisa. 170, não chega a R$200 o valor do Bolsa Família. E as pessoas acabam esse é o termo, se contentando, se agradando com esse valor. E aí, não, eu ganho 170, R$200, sei lá que é 150, enfim, eu ganho o Bolsa Família, eu não preciso trabalhar, eu vivo com isso. É claro que vai estar vivendo sempre flutuando nesta zona da deficiência financeira, da pobreza, em outras palavras, né? Mas veja bem como as pessoas se sujeitam a qualquer coisa. Que a gente já disse aqui, o Bolsa Família
ele até é um programa muito bom para reerguer a pessoa. Agora não pode ser eterno, né? Sabes que eu estava lendo uma reportagem, até custei a acreditar, teria que... Averiguar. Não estou afirmando que é assim, mas eu li que quase 1/3 da população brasileira tem algum tipo de assistencialismo. Sim. Eu fiquei impressionado com tudo que tem que ser feito nesse país. É um país que falta tudo, desde a infraestrutura, embelezamento das cidades, falta tudo para ser feito e precisa de mão de obra. Nós não temos mais pedreiro, não temos mais carpinteiro, não temos mais auxiliar do pedreiro, não temos mais ninguém desta área que tenha a empregada doméstica. Olha a dificuldade para você conseguir uma empregada doméstica, ninguém mais quer. É uma mão de obra em extinção. Então, todas as pessoas que estão na Bolsa Família, se elas tivessem uma oportunidade, porque eu conheço mais que uma pessoa que era empregada doméstica, uma se formou médica, outra se formou advogada, outra se colocou uma loja mais tarde, porque ela, mesmo sendo empregada doméstica, ela saía para estudar. E funcionários que trabalham com nós, que eu nunca chamei elas de empregada doméstica, chamava sempre de tata, elas saíam para estudar. E assim, mais que uma, estão bem na vida. Procuraram uma escada, que foi o trabalho de doméstica, para alcançar outros objetivos. Então, eu acho que o que falta... Foi um período transitório. 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 Então, inclusive, uma de Passo Fundo, hoje ela é diretora de escola. Ela trabalhava com um colega meu, que foi o colega do Bono, do Poça, aqui de Farroupilha. Certo. O maior orgulho dele dizer que a Tata estava se formando. Quer dizer, a Tata, que ajudou a criar as filhas dele. Então veja que não é você ter pejorativo. nascido lá no fundo do Agudo, lá em cima do último beirado do Rio das Antas, que você é obrigado a ficar o resto da vida lá ou não sonhar em subir os degraus da escada, na escada. Via de regra, as pessoas sempre têm oportunidades. Muitos visualizam, outros talvez não visualizam. Alguns se arriscam, alguns apostam, outros ficam na chamada zona do conforto. Tá bom assim, para que eu vou me meter? Para que eu vou... Não, tô legal assim. Faz parte da diversidade do ser humano, né? Domingo à tarde eu ainda fui a Caxias dar um abraço nas minhas irmãs de coração. Sim. São 5, né? Fiquei lá domingo à tarde, um tempão, tomei café, brincamos, damos risada, porque eu acho que a maneira que eu tenho de agradecer a família delas por terem me acolhido durante um ano. Então eu acho que essas coisas, no próximo domingo eu vou na minha tia, aquela que também me acolheu durante um ano. Eu acho que se eles me deram essas oportunidades e as oportunidades foram aproveitadas e eu estou bem hoje graças a essas oportunidades, eu tenho mais que ir lá dar um abraço, pelo menos um abraço e agradecer. Com certeza. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida com o programa Cidade Aberta, edição de hoje, com a presença do convidado, nosso convidado Senair Gomes da Silva. Fiquem ligados, nós voltaremos logo a seguir. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. A dívida do Rio Grande com a União sempre foi um dos maiores obstáculos ao nosso desenvolvimento. Durante décadas a gente pagava, mas a dívida só aumentava. A partir de 2015, isso começou a mudar. A dívida foi renegociada, a correção foi reduzida e os juros baixaram para apenas 4% ao ano. Com isso, as parcelas ficaram menores. No total, o Estado já teve um alívio financeiro de 6,8 bilhões de reais.
Esse dinheiro que antes ia para Brasília, agora vai ficar por aqui, para ajudar a equilibrar as finanças, para melhorar a saúde, a educação, a segurança e as estradas. E não paramos por aqui. Tudo que já foi feito abre caminho para o que ainda precisa melhorar. Para o Rio Grande do Sul, o futuro já começou. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. O programa Cidade Aberta volta na TV Cidade Farroupilha, aqui canal 14, o canal digital da NET. Tem NET chegando aí na sua casa? Ah, legal, tem TV Cidade também com você. O nosso convidado hoje é o Senair Gomes da Silva, que está aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. Senair, eu já quero linkar a pauta que a gente vinha conversando no segmento passado do programa Cidade Aberta. Na terça-feira foi divulgado pela imprensa o quanto ganham os presidentes de algumas companhias brasileiras. E olha, são salários astronômicos. Por isso que nós vivemos um país de grandes, de abismos desiguais financeiros. Enquanto tem, vou usar um termo que tu usas, a dona Antônia, o seu João, a dona Maria, que ganham lá o seu salário mínimo, tem alguns profissionais, por exemplo, o presidente do Banco Itaú, aquele que patrocina a seleção brasileira, o patrocinador de todas as Copas. É isso. O presidente do Banco Itaú recebe por mês a quantia de R$ 3.409.833,33. O presidente do Banco Santander recebe por mês R$ 2.495.795,76. O presidente da Vale do Rio Doce recebe mensalmente R$ 1.587.280,70. O presidente do Banco Bradesco recebe por mês R$ 1.329.375. O presidente da TIM, operadora de telefonia, R$ 681.137,80. O presidente da Iguatemi Corretora de Seguros, R$ 673.880,37. O presidente da Alpargatas, chinelos havaianas, todo mundo usa, né? R$ 611.350. E o presidente da Vivo, operadora, que também patrocina a seleção brasileira, R$ 559.992,70 por mês. São alguns dos presidentes e companhias e empresas do Brasil. Agora vem cá, 3,5 milhões por mês para o presidente do Banco Itaú. Não é demais isso? Talvez isso explique em parte que a taxa Selic, taxa básica de juros no Brasil, hoje está em 6,5%, e você vai num banco, não existe linha de crédito nenhuma com menos de 20% ao ano. De juros. 6,5% vai para 20%. Tem algumas coisas que passam 170% ao ano. Então, você experimente um dia atrasar seu cartão de crédito ou cair no cheque especial para perceber quanto os bancos estão ganhando. Então,
chega a ser assim, agressivo, você dizer que um gerente de banco ganha 3 milhões e 400 mil. Ele fez uma opção, ou você jogador de futebol, porque não é qualquer jogador para ganhar 3 milhões por mês. Ou eu vou ser gerente de banco. Para ser jogador não precisa estudar tanto, só saber jogar bola. Aí é uma coisa muito pessoal, né? Não é pessoal. Você nasce com esse dom. É uma virtude, é um dom, né? Eu nunca discuto o valor do jogador de futebol. Eu acho que o país, Brasil, não pode pagar os salários que paga para jogador de futebol. Sim. É uma realidade diferente. Agora, eu não discuto que ganha um artista, um jogador de futebol, um músico, porque eu não sei vamos pegar um exemplo, me ajuda, Israel, tu que és bem informado, que também é gremista. O salário do técnico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, me parece que é em torno de 800 mil por mês. Pô, com todo respeito ao Renato, bom treinador, excelente treinador, é o cara, ponto, é o cara. Mas vem cá, 800 mil por mês? Um país, o Tite ganha uma miséria. O Tite, treinador da seleção brasileira, ganha 870 mil reais por mês. Tudo isso, essas cifras, uma pessoa para viver muito bem, mas muito bem, rasgar dinheiro no final do mês, não precisa ganhar mais de 100 mil. Não precisa ganhar nem 50 mil. Nem 50 mil, não precisa ganhar. A não ser que venha atrás disso o cozinheiro, o cara da imprensa, o assessor disso, o assessor daquilo. Aí tu tem, tipo, o Neymar, todos esses grandes jogadores, eles têm um séquito. Um aparato. Junto com eles. Sim. Então aí, o nutricionista, aí claro, se cada um tem 10 assessores, cada um cobra 5 mil, dá 50. Aí com 100 tu vai sobrar só 50, é uma miséria. Dona Antônia ganha 940 por mês, tem que passar o mês. Mas assim, ele faz por merecer, porque joga futebol, joga bem, o clube paga. Agora, não tem porquê uma pessoa humana, nem que seja mesmo que seja o gerente do Itaú, ganhar 3 milhões e 409 mil reais, não se justifica. Não tem justificativa, né? Aí que vem o detalhe, por que os bancos têm lucros astronômicos. O sistema bancário como um todo. O sistema financeiro brasileiro é uma vergonha nacional e internacional, porque cada trimestre, cada semestre que eles divulgam os balanços, são fortunas o lucro desses bancos. E quem paga? Todos nós pagamos. Todos nós pagamos. E a empresa, quanto menor, mais juro paga. É o contrário. Uma JBS e outra que eu mostrei aqui outro dia, 1% ao ano mais TJLP. Ou 2,5% fixo ao ano. Agora, uma empresa pequena que vai acessar crédito, não importa qual é a instituição financeira, é um absurdo, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes mais do que paga uma grande empresa. Então, fica totalmente... E aí você fala, não, mas nós temos que ter... as empresas menores criam mais empregos. Então nós temos que manter, e a grande quantidade no Brasil são as empresas menores. Micro e pequenas empresas é a grande quantidade. Mas e aí, você faz isso? Porque a gente precisa mesmo é dinheiro. Um cursinho aqui, uma orientação ali ajuda. Mas o que nós precisamos mesmo, com dinheiro qualquer um faz milagre. Com certeza. Eu me recordo de tantas entrevistas que eu tive aqui em Farroupilha, a oportunidade de fazer com o ainda ex-prefeito de Farroupilha, o Clóvis Tartarotti, vai um abraço a ele também, na época em que ele era presidente da Pupenfar, e ele dizia, quando a gente falava do aumento do salário mínimo, e ele dizia assim, olha, o aposentado, quando recebe o seu salário mínimo, já separa boa parte do monte para comprar os remédios, às vezes paga um plano de saúde quando consegue e depois vai no mercado, no açougue, e compra 1 quilo de guisado de segunda, chega em casa, espalha em cima de um tabuleiro, coloca na geladeira e uma vez por semana vai tirando uma tirinha para que dure todo o mês. Então veja o que é esse outro descompasso do cidadão que ganha um mísero salário mínimo no país. E se ele não alcança o vale gás, o vale isso, o vale aquilo, a bolsa isso, bolsa aquilo, porque ele é um aposentado, eu não tenho essa informação. Se ele tem direito a todos esses vale, se ele tiver esse direito ainda, o vale gás, porque o gás subiu uma loucura. Estratosfericamente, energia elétrica, né? A água que ele paga. Sim. Então, o aposentado, ele vive como qualquer um outro cidadão, precisa todas
Essas contas de consumo. Essas contas de consumo que acontecem todo mês. E eu fico pensando, como é que uma pessoa, e muitas vezes não é uma pessoa, é um aposentado mais um ou dois na mesma casa. Qual é a mágica? E tem pessoa que paga aluguel, inclusive. Sim. Qual é a mágica de conseguir passar um mês e não morrer de fome? É verdade. Aproveitando também nessa conexão de negócios, anunciado nesta semana, na terça-feira mais especificamente, a venda da Braskem e um passarinho verde. Me contou que tu estarias de olho na compra da Braskem, é verdade isso? Pois eu me interessei pelo negócio, mas quando me falaram que era um grupo holandês, eu vi que era um pouquinho mais buraca mais embaixo. Tu não vai competir com a Laranja Mecânica? Aí é um pouquinho mais complicado. E é 34 bilhões. O valor estimado da Braskem. E faturou, esse grupo que está comprando, faturou no ano passado 44 bilhões. E a Braskem faturou 58 bilhões. Sim. Ou seja, a Braskem está sendo vendida por um valor a menor do que faturou o ano passado. Como explicar isso? A gente percebe o quanto as empresas brasileiras estão... eu não queria afirmar isso, mas eu tenho uma impressão que há muita gente do andar de cima, como é que a gente chama, o apartamento mais de cima... A cobertura? Tem muita gente da cobertura que está interessada em acabar com a indústria nacional, mesmo. Agora, com essa aqui, olha... Mais um grupo estrangeiro que faz uma aquisição de um negócio, de um empreendimento no Brasil. E assim, bastante estratégico, né? Porque o que se usa, materiais da Braskem, é uma grandeza. Aí você vê... A energia é o maior grupo produtor de plásticos do país. Do mundo. Esse grupo que está adquirindo a Braskem. E a gente percebe o valor de mercado das nossas empresas. Quanto era a Petrobras? 500 e não sei quantos bilhões. Final do governo Dilma, 58 bilhões. 10% do que ela valia. Em questão de 5, 6 anos, acabou a Petrobras. O valor de mercado passou a ser 10% do que era. Agora, então, estão vendendo alguns ativos, algumas refinarias estão querendo vender, a nossa Refap aqui. A Refap, então, Alberto Pasqualini. Eu não quero fazer uma afirmação, mas a impressão que passa é que o andar de cima não quer mais as empresas brasileiras operando. E, inclusive, estamos entrando na era das multinacionais, então? Não, ou melhor, das multi-estrangeiras, né? Há uma tese que diz que primeiro a gente destrói a família, já praticamente destruímos. Depois a gente destrói os valores morais. Quais são os valores morais falados hoje? Estão estilhaçados. Se fala em educação, você passa por idade, não por meritocracia, não pelo que você aprendeu. Isso é uma lógica, e está por tudo, todo mundo já sabe. Aí depois você acaba com a livre iniciativa, porque como é que você vai... Vou aproveitar e vou te contar rapidamente. Esse meu cliente teve uma demanda trabalhista, os últimos 5 anos... Como? Demanda trabalhista. Fala de novo. Demanda trabalhista, eu vi bem. Uma demanda trabalhista. Então, só para te situar, nos últimos 5 anos, um motorista de caminhão, trabalhando, ganhando por comissão e mais salário. Mas mudou a legislação, não pode mais ser por comissão mais salário. É outro tipo de cálculo. O resultado disso, calcularam de novo os últimos 5 anos. Sabe qual é a decisão em Brasília? Foi condenado a pagar 1.400.000. Cabe-lhe fora dentro do ovo. E agora não tem José, mais recurso. Já veio do Brasil o processo. É a instância tem final. O número do processo no meu bolso aqui, que eu quero ver esse processo. Peguei o número com ele. 1.400.000. Está saindo um acordo por 900.000. Ele está entregando o prédio onde ele tem a empresa. Ele entrega o prédio, ninguém quer. Uma reclamatória trabalhista? Uma. Então, isso me apavora. Bem, Tchapai. Isso me apavora. Que país é esse? Que justiça é essa? Eu vou investigar e vou trazer aqui no programa, vou trazer aqui na TV, o resultado da minha investigação. Eu quero saber o que aconteceu. Qual é a reclamatória trabalhista que vai dar 1 milhão em 5 anos? Porque tu reclama só 5 anos. Sim. Para um motorista de caminhão,
1 milhão em 5 anos. E ele não era Poxa. motorista de ouro, ou transportar ouro, ele transportava... Não, mas nem que tivesse insalubridade, tanto. Não pode, não pode. E ele recebia todo mês. Você acha que um motorista de caminhão fica 5 anos trabalhando sem Não, receber? não tem. Não tem como. Não tem. Então não tem lógica nenhuma nessa história. Não tem lógica nenhuma. E ele disse que eram as advogadas de Novo Hamburgo, ele não soube dizer o que aconteceu. O fato é que ele foi condenado a pagar. Lá, e agora decisão definitiva, transitado, julgado, né? Eu pergunto, passou pela primeira instância, foi na segunda e agora na terceira, e 1 milhão e 400? Não dá Difícil de engolir. Fechamos aqui a primeira edição do programa Cidade Aberta de hoje. O Senério vai continuar conosco ao longo da segunda edição do nosso Cidade Aberta. Fique na TV Cidade Farroupilha, a gente se encontra ao longo da programação. Combinado? É por aqui que a gente se vê.